amigos queridos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa Na Era do Espírito. Mais uma vez com o nosso querido irmão Marcos Demário. Tudo bom, Marcos? Tudo bem, graças a Deus, Dicineia. Aqui estamos para mais um Na Era do Espírito. Isso mesmo, mais um momento de reflexão. Hoje o Marcos vai falar para a gente sobre educação integral, né? Então, vamos aí fazer uma prece para que a gente possa passar essa palavra para ele, para essa reflexão, né, que ele preparou para a gente. Então, vamos conversar aí com Jesus, com os amigos benfeitores que já prepararam o nosso ambiente para que a gente possa aproveitar ao máximo a reflexão que nos será trazida pelo nosso irmão. Que ele seja envolvido, inspirado, e que nós possamos também nos colocarmos à disposição dessa espiritualidade amiga e benfeitora, para podermos receber com o coração e a mente abertos nesse momento abençoado. Aproveitando sempre, já que estamos unidos numa só vibração, para que possamos envolver o nosso orbe terrestre, os nossos irmãos em sofrimentos, seja no Brasil, seja em outra localidade, em outro país. Mas que o nosso coração possa doar sempre bons fluidos, boas vibrações, para envolver a todos os nossos irmãos que estão nesse processo de aprendizado, nesse processo de evolução. Gratidão, que assim seja. Muito bem, Marcos, a palavra é toda sua, né? Fique à vontade. Muito obrigado, Dicineia. Hoje, então, vamos conversar um pouco sobre educação integral, que é um tema muito importante, mas sobre o qual se faz muita confusão, principalmente com a questão, em relação à escola, do horário integral. O horário integral é uma coisa, educação integral é outra, completamente diferente. Você pode ter uma escola de horário integral, onde as crianças e os jovens entram de manhã, vão almoçar na própria escola, então a parte da manhã é dedicada aos estudos teóricos das diversas disciplinas e seus conteúdos, e a parte da tarde para atividades de pesquisa, atividades mais práticas, oficinas, inclusive a parte esportiva. Então, nós temos aí uma escola de horário integral. Mas não quer dizer que, apesar dos alunos ficarem nessa escola 7 a 8 horas diariamente, isso não quer dizer que haja educação integral. Essa mesma questão abrange também a família. Às vezes nós vemos os pais, e principalmente as mães, falarem, não, quando meu filho ou minha filha volta da escola, não, depois da alimentação, 2 a 3 horas estudando e fazendo os deveres de casa. Eu não abro mão disso, que é para aprender. Tudo bem. Mas essa carga horária no lar, após a escola, também não significa que essa criança ou esse jovem esteja, de fato, inserido numa educação integral. Porque quando falamos de educação integral, nós estamos falando de uma educação que, ao mesmo tempo, vai desenvolver o potencial cognitivo e o potencial emocional desse espírito. É disso que nós estamos falando. E você não precisa ter a extensão de 7, 8 horas por dia para fazer isso. Embora a escola de tempo integral não seja algo ruim ou condenável, se realmente tudo for bem feito. Mas para a nossa reflexão à luz da doutrina espírita sobre a educação integral, vamos passar a palavra a Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos. Nós vamos trazer aqui uma questão que, na verdade, nós já trouxemos aqui no programa, mas hoje vai ser apenas um pequeno trecho dessa questão, que é o comentário que Allan Kardec faz
a questão 685A. Mas vamos pegar só um pequeno trecho, quando Kardec diz aqui: há um elemento que não se ponderou bastante e sem o qual a ciência econômica não passa de teoria: a educação. Não a educação intelectual, mas a moral. E nem ainda a educação moral pelos livros, mas a que consiste na arte de formar os caracteres, aquela que cria os hábitos, porque educação é conjunto de hábitos adquiridos. Bom, então pegamos só esse trecho do comentário de Allan Kardec. Ele está falando aqui do desenvolvimento da verdadeira educação, que ele intitulava educação moral. Ele não descarta a educação intelectual, apenas está nos dizendo que a educação intelectual somente não basta para a formação do ser humano. É preciso trabalhar a educação moral, que é a educação que forma o caráter. A educação que leva o educando a desenvolver o conjunto dos bons hábitos. Então, Kardec já tinha essa visão. Olha, precisamos trabalhar também a educação moral. Não dá apenas para intelectualizar. Não adianta a criança saber os fatos da história do Brasil. Não adianta ela saber quais são as capitais dos estados brasileiros. Não adianta ela saber somar, diminuir, multiplicar, dividir, se ela não tiver bom caráter. Se ela não souber o que é honestidade e qual é o valor da honestidade. Se ela não souber se colocar no lugar do outro. Porque aí fraternidade, solidariedade, ética, serão palavras vazias. Então, nós precisamos, ao mesmo tempo que trabalhamos o desenvolvimento da inteligência, precisamos também trabalhar o desenvolvimento do sentimento, o desenvolvimento moral. Mesmo porque tanto a inteligência quanto o sentimento estão com o espírito, já nos pertence. E, aliás, por falar no espírito, aí entra um componente totalmente transformador da educação que o Espiritismo nos apresenta, ao dizer que a criança é um espírito reencarnado. Isso quer dizer que essa criança que está ali na nossa família, ou que está à nossa frente na escola, ou na evangelização dentro do centro espírita, essa criança traz uma bagagem. Porque tudo aquilo que nós desenvolvemos, tudo aquilo que experienciamos, tudo aquilo que estudamos e aprendemos em encarnações passadas, e mesmo nos períodos em que nos situamos no mundo espiritual, nada fica perdido. Tudo está conosco. Mas estamos adquirindo um novo corpo. Nós vamos trabalhar nessa encarnação numa nova personalidade. Mas continuamos com as nossas ideias inatas, continuamos com as nossas tendências de caráter, trazemos as nossas habilidades. Tudo isso vai nos auxiliar na formação desta nova personalidade. E como estamos no mundo de expiações e provas, nós não vamos encontrar crianças anjos aqui neste planeta Terra. Isso é muito difícil. Nós vamos encontrar crianças desafio, crianças problemas, porque são espíritos que têm problemas graves de consciência consigo mesmos e problemas com a lei divina, pelo que fizeram em existências passadas. Então, educar realmente se torna, muitas vezes, um desafio. E educar é uma arte, exige muito do educador. Então, não basta você ensinar. E nesse ensinar, nós temos que entender também que tem que entrar o exemplo. Então, vamos a uma pequena história. Você está em casa e está com seu filho, ou com a sua filha, ou com seus filhos. Tá? E aí, um pega o brinquedo do outro. E esse, que se considera dono do brinquedo, porque afinal de contas foi ele que ganhou aquele brinquedo, começa a reclamar e avança contra o outro
para arrancar o brinquedo da mão dele, porque o brinquedo é dele, não é do irmão ou da irmã. Você está assistindo a cena e vai lá intervir, que é para educar. E aí você dá um sermão. Primeiro, naquele que pegou o brinquedo, que é para ele saber, olha, o brinquedo não é seu. Então, como o brinquedo não é seu, é do seu irmão, você devia ter pedido para ele, e não simplesmente ter pego. Você gostaria que ele pegasse seus brinquedos, sem mais nem menos? Não gostaria, não é mesmo? Então, não faça mais isso. Agora, você, que é dono do brinquedo, há maneiras e maneiras de reclamar. Como que você parte para cima do seu irmão e já quer derrubá-lo no chão e arrancar o brinquedo da mão dele? Também não é assim que se faz. E aí você está lá, dando aula, ensinando, mostrando que eles são irmãos, que eles precisam saber se dar bem, dialogar, conversar, e que, embora você seja o dono do brinquedo, não faz mal nenhum emprestar para o outro, que depois vai devolver. Está ótimo, não está ótimo? Está excelente. Aí você acha que está tudo resolvido, dá as costas e procura, neste caso aqui do exemplo, sua esposa na cozinha. E começa um bate-boca com ela, porque você não gostou de determinada coisa, ou acha que ela deveria ter feito o contrário, ou ela começa a reclamar com você. E o que acontece? Os pais esquecem que os filhos estão ali pertinho na sala, no quarto ali, ouvindo tudo. Aquele bate-boca, uma briga terrível. As crianças captam, sabem o que está acontecendo. E aí, todo aquele ato educativo que você teve momentos antes, acabou tudo. Porque os filhos, olha o que o papai está fazendo agora. A briga que ele está tendo com a mamãe. Olha lá o que ele está falando para ela e o que ela está falando para ele. Tudo da boca para fora mesmo. Aí os dois vão ter a tendência de voltar a brigar por causa dos brinquedos. Porque é o que pai e mãe fazem dentro do próprio lar. E se nós formos para a escola, os professores têm que tomar cuidado, porque o professor é um educador. Não pode falar uma coisa em sala de aula e, quando bate o sinal e sai todo mundo, fazer outra. E na frente da criançada de todo o alunado. Porque o professor, e eu assisti muito essas cenas em escolas, termina a aula, ele esquece que ele é professor na escola. Que mesmo no intervalo, enquanto ele vai se dirigir à cantina ou à sala dos professores, ele está sendo observado. Ele está passando por entre os alunos. Como que ele pode esquecer disso e começar a falar palavrão, brigar daqui, isso aqui? Não pode. Tem que tomar muito cuidado. Então, a autoeducação. E aí que nós entendemos realmente que não basta ser intelectualizado. Não basta ter conhecimento, ter uma boa memória, ser instruído. Não basta. Por que não conseguimos resolver as questões sociais? Porque não estamos moralizados. Porque não temos sentimento. Nem a ciência, nem a filosofia e nem a religião conseguem resolver. E nem a política, nem a economia, nem a segurança pública, porque faltam todos esses ramos do conhecimento humano, falta amor, falta sentimento. Porque a educação que temos promovido não é uma educação integral. E aí, cuidado com o que estamos fazendo na evangelização no centro espírita. Aí você está ensinando que a vida continua depois da morte e que a cada um será dado segundo as suas obras. E para deixar isso bem claro para a criançada, que olha, e quem não fizer boas obras, não vai para o inferno, não, mas vai para o umbral, vai sofrer terrivelmente. Aí começa a pintar um quadro tenebroso, que assusta, mas não educa. E aí você diz assim, tá vendo? Para não acontecer isso com vocês, vocês têm que se amar.
Coitada da criança, está perdida, está tão assustada, e você não deu nenhuma explicação sobre o amor, como é que ela vai exercer esse amor para evitar esse quadro futuro do depois da morte? Então, calma com o que nós estamos fazendo. Mas vamos colocar a vida após a morte em discussão. Vamos conversar quem nós somos, o que vocês acham que nós somos. Vamos conversar um pouquinho sobre a morte. Alguém aqui tem medo da morte? Já viu algum familiar se despedir através da morte? Você tem que conversar com naturalidade. E aí você está trabalhando a parte moral, a parte emocional, do sentimento, junto com determinadas informações que representam a parte intelectual. Porque o Espiritismo solicita que pensemos, raciocinemos, aceitemos, mas através da razão. Essa é a verdadeira educação espírita. Então, no lar, na escola e no centro espírita, nós precisamos desenvolver essa educação integral, porque o espírito é integral. Todos possuímos as potencialidades divinas em germe, que vêm sendo desenvolvidas. E nós já entendemos suficientemente, diante dos males desta humanidade, que precisamos urgentemente trabalhar a parte moral. Não dá mais para ficar apenas com o desenvolvimento intelectual. Para vermos uma questão prática dentro disso, o famoso como fazer, nós temos os chamados jogos para estimulação das relações interpessoais. Esses jogos são muito importantes na educação, porque nós precisamos nos socializar, precisamos aprender a viver com os outros, porque é com os outros que vamos exercer fraternidade, solidariedade, bondade, amor, ética, empatia e assim por diante. Existem muitos jogos. Aliás, eu vou aqui falar de apenas um, porque quem se interessar pode adquirir meu livro Pedagogia da Sensibilidade. Na internet, basta entrar no Clube de Autores, que é clubedeautores.com.br, para adquirir o livro. Nesse livro, tem um capítulo inteiro que fala sobre os jogos para estimulação das relações interpessoais. E eu gosto muito de um que se chama crachás. Crachá é o seguinte: você distribui para todos os alunos um crachá, já um modelo de crachá, que ele já está pronto. Eles só vão ter que preencher os campos desse crachá. Vamos, então, a esses campos. O primeiro, ele vai ter que escrever o seu nome completo. No segundo campo, como ele gosta de ser chamado. É por um apelido, um diminutivo, como é que ele gosta? O terceiro campo, ele vai responder uma pergunta. Fico contente sempre que... o que é que o deixa contente? No quarto campo, nada me aborrece mais que... E ele vai colocar o que é que o aborrece. E, finalmente, o último campo do crachá. Meu maior sonho na vida é... Ele vai lá preencher. O crachá serve para alunos, serve para professores, evangelizadores, família, né, no grupo de família. Aplica o crachá. Então, todo mundo preenche. Depois que todo mundo preenche, com a melhor letra possível, todo mundo vai se colocar em pé, vai segurar o crachá no peito, e aí vai começar a circular para ler o crachá dos outros. E nós adoramos fazer isso, não é, Dirceneia? Né? Porque, quer dizer, algumas pessoas que gostam de fofocar a vida alheia, não é todo mundo. Mas vamos ler. E aí, depois sentamos. Então, o que vocês descobriram? O que chamou a sua atenção no crachá dos outros? Certa vez, aplicando isso com professores, um professor falou assim, olha, eu fiz uma grande descoberta. É mesmo? É. Eu e a Maria aqui, nós trabalhamos juntos há mais ou menos 20 anos. Tá? E eu sempre a chamei de Mariazinha. Com 20 anos que eu chamo carinhosamente ela de Mariazinha. Sabe o que ela colocou no crachá? O que ela mais detesta é ser chamada de Mariazinha.
E eu não sabia disso. E ela se suportava pela amizade, pela convivência, e nunca falou nada para ele. Então, as descobertas são maravilhosas, são fantásticas. E aí eles percebem as afinidades que possuem, as aproximações, o que deve fazer para se aproximar daquele outro. Ele não sabia que aquela menina lá da turma gostava da mesma coisa que ele gosta. E aí novos grupos de amizade vão começar a se formar. É só passar uns 2 meses, 3 meses, e você aplicar o crachá de novo. Pode mudar esses campos, pode colocar algumas outras coisas, pois é algo mais específico. Que música, né, você gosta, que mais lhe sensibiliza? Isso aí o educador vai planejar isso direitinho e, ao mesmo tempo, ele vai conhecer a turma. Porque o educador também tem que participar. Também vai preencher o seu crachá. Tá? Vai lá no meio da turma e vai também participar. E assim todos vão se conhecer. Então, nós estamos aí desenvolvendo educação integral. Alguém pode dizer assim, mas se eu começar a aplicar esses jogos, eu vou perder muito tempo da minha aula. Acontece que o professor tem que esquecer um pouco a aula para interagir, deixar que os alunos interajam com ele. Todos nós somos espíritos reencarnados. Todos nós somos seres humanos. Não podemos esquecer disso. Nós não somos máquinas programáveis, que só ficam absorvendo conteúdo, conteúdo, conteúdo. Não é assim. Isso é o computador, é o robô. Aqui são programados. Mas eu, espírito imortal reencarnado, eu, ser humano, eu não sou assim. Eu penso, eu crio, eu sonho, eu me emociono, eu reelaboro, eu construo, completamente diferente de qualquer tecnologia que tenhamos aí à nossa disposição. Então, educação integral é fundamental. Infelizmente, nós ainda não entendemos isso. E temos essa confusão com o horário integral, ou ficamos ainda muito trabalhando essa educação intelectual e também tecnológica para formação profissional. Mas nós estamos precisando aqui nesta nossa humanidade de pessoas de bem, pessoas mais sensíveis e que pensem no bem-estar coletivo. Então, esse é o tema de hoje, para conversarmos um pouco, né? Fazemos algumas reflexões em torno, então, do que seja a educação integral, a sua necessidade e, como já deu para perceber, também as suas boas consequências para todos nós. E eu quero lembrar aqui, Dircineia e todos que estão nos acompanhando, que o espírito Francisco Spinelli, através do médium Divaldo Pereira Franco, numa mensagem intitulada Evangelização Espírita, essa mensagem está publicada no livro Crestomatia da Imortalidade, da Leal Editora. Ele diz que trabalhar a questão moral dentro de um processo ligado ao Evangelho é salvar o futuro nosso e da humanidade. Então, trabalhemos logo essa educação integral do espírito que nós somos, porque o futuro nos aguarda. E Jesus foi muito claro, é preciso nascer de novo. Então, nós temos que preparar esse nosso futuro, porque pouco mais à frente, vamos, querendo ou não, nós vamos voltar à Terra, porque ainda temos muito que aprender e muito que fazer. Era isso, então, que nós tínhamos para hoje, nessa reflexão. Dircineia? Muito bom, né, Marcos? Isso aí que você falou, né? Primeiro que a gente tem que se olhar como um ser integral, né? Então, a gente precisa dessa educação, desse entendimento, dessa educação moral. Importante também quando você falou, né, que nós vamos ter que reencarnar um dia. Então, que a gente prepare o terreno para a gente poder chegar aqui e encontrar esses homens de bem
podem ser nossos pais, podem ser nossos avós, podem ser nossos tios, ou aqueles que vão conviver conosco, para que o ambiente, para que aquela ambiência ela seja mais saudável, mais salutar. Porque a gente não está fazendo isso para os outros, a gente está fazendo para a gente, né? Então, é importante nós percebermos isso, porque a gente precisa, sim, né, dessa educação com um caráter de bem coletivo, de bem para o outro, né? E não só bem próprio. Então, é necessário que a gente aproveite aí, que a gente tenha essa oportunidade, igual você veio trazer, né? Que a gente pode e consegue fazer isso. Basta que o nosso olhar, ele mude, ele se amplie, ele não fique preso só àquilo que você falou. Não é o horário integral ou a educação integral do intelecto, que é importante sim, né? Mas que não vai fazer com que a nossa humanidade caminhe sozinha. É como a gente fala que a gente precisa das duas asas, né? Do intelectual e do moral, né? O sentimento. Então, que a gente possa equilibrar isso para a gente ter um futuro mais promissor e benéfico para todos nós. E aí, como no futuro a gente diz, né? As outras reencarnações. Né? Muito bom. Marcos, muito obrigada. Receba o nosso abraço carinhoso, como sempre, muito bom. E a gente deixa para vocês aí as sugestões que o Marcos nos deu. E, para a gente encerrar, a gente vai agradecer, né? Que a gente só pode agradecer por esse momento, né? Não tem outra coisa a fazer. Então, que a gente se coloque numa posição confortável e já conectado com essa espiritualidade que preparou o nosso ambiente, que nos preparou, que possamos agradecer pelas bênçãos que sempre estamos recebendo, pelas reflexões que chegam até nós, e que na nossa mente e o nosso coração possa se abrir para podermos vivenciar, para podermos executar o que o Mestre veio nos trazer. Que possamos sempre olhar para o nosso irmão, olhar para aqueles que necessitam de ajuda, sabendo que temos que estender a mão e que é importante nós mostrarmos para as nossas crianças, sejam filhos, sobrinhos, netos, o que forem, que sejam os nossos queridos, né? Que nós possamos mostrar a eles, através dos nossos exemplos, que ser um homem de bem exige esforço, perseverança e transformação. Gratidão, amigos espirituais, por mais essa oportunidade, que assim seja. Então, meu amigo, muito obrigada mais uma vez. A todos vocês que estão conosco, aqueles que vão vir, né, a nos assistir em outra oportunidade, o nosso imenso carinho, as nossas melhores vibrações. Tá? Tchau, tchau para vocês.